alguns mais avançados que outros, como a Mariana mesmo colocou aqui. Por exemplo, São Gabriel está comprando 100%. Né? Então, o tese está fazendo lição de casa, vamos dizer assim. Outros a gente sabe que está devagar. Né? Então, é bom chegar nomes para a gente, ó, prefeitura tal e tal, para a gente poder até entrar em contato, se for o caso. Eu dou uma ligada lá para o prefeito, para o secretário, posso ver certinho, né? Opa, o que está acontecendo aí, qual é a dificuldade? Né? A própria FNDE pode fazer isso, enfim. A gente tem que chegar essas informações, ó, qual que é a prefeitura, qual é a dificuldade? Ah, onde que não está conseguindo o IDAN, de qual município que não está conseguindo expedir? A gente já teve isso várias vezes aqui e a gente tem conseguido resolver, né, esses problemas, beleza, Ministério? Então, é bom trazer essas informações de quais seriam as prefeituras que estão tendo esse problema, até para a gente poder entender se é uma simples falta de organização, né, ou de vontade mesmo política, enfim. É bom a gente entender e aí, a partir disso, poder adotar as medidas aí, né? Às vezes um ofício resolve, uma ligação, tranquilo? E a Coiab vai ser também convidada, se eu não me engano, não sei se vai ser a Coiab ou a PIB, porque isso está com a Sexta Câmara, tá? Talvez seja a PIB, porque é nacional, né? Coiab é a Amazônia, para essa reunião do dia 10, que eu vou falar em seguida, sobre a nota técnica nacional, porque isso vai se estender para o Brasil inteiro, tá bom? Eu vou falar no próximo ponto. Ok, Fernando. Ok, a gente agradece muito se a gente for convidado, né, também, independente da nossa organização maior, a nível nacional da PIB, mas se a gente puder ser convidado, a gente agradece. E assim, a gente está pedindo para a nossa equipe técnica fazer o levantamento dos municípios que não estão conseguindo disseminar essa informação da aquisição da merenda escolar e dos editais, na verdade, né? Então, assim, provavelmente, até mais tardar, semana que vem, a gente deve estar encaminhando o documento para o MPF, comunicando quais são as dificuldades desses municípios em estar acessando esse mecanismo da merenda escolar para poder fazer a venda do próprio produto do território. Eu agradeço aí vocês me permitirem a fala, mas eu vou ter que sair e a gente continua à disposição para ajudar, para poder também divulgar isso nos municípios que a gente abrange na Amazônia, não só na Amazônia, mas na Amazônia, e que eu espero que isso dê certo, porque tem que dar certo, porque dessa forma é que a gente consegue protagonizar todo o processo do território indígena, nós se usando nosso próprio alimento da forma cultural tradicional, que é para o bem viver das nossas crianças, dos nossos alunos dentro do nosso território. Acho que só complementando, é bom informar que esse ofício, inclusive eu socializei mandei para todo mundo que está no e-mail da Catracoa. Esse ofício foi sobre a nota técnica nacional e também reforçando a nota técnica do Amazonas, a Lei 14.021 para a pandemia. Vou te passar o contato dos dois. Ressalta essa questão de facilitar o acesso às compras públicas, né, flexibilizar o acesso às compras públicas, resolução da FNDE. Foi tudo isso para todas as prestações. Guia, né? O guia do mapa. Esse ofício foi para várias instituições, para os DCEIs, para as coordenações regionais da FUNAI, SEMA, CONAB, INCRA, e também foi para todas as prefeituras e secretarias de educação. Então, assim, eles receberam, só dando uma reforçada, mas eu acho realmente que a gente tem que ver quais são os municípios onde mesmo assim ainda tem gargalo, e aí atuar especificamente neles. Mas esse ofício foi agora, acho que tem 2 semanas, mais ou menos, que ele foi encaminhado para todas as prefeituras e secretarias de educação. E identificando esses municípios, a gente pode até pensar numa reunião, né, com os que precisam mais ter aí um contato próximo, enfim, aí para a gente facilita, beleza? Era justamente isso que eu queria chegar, né? Então, assim, a gente tem acompanhado não só o estado do Amazonas, vou te passar o contato dos todo dois, com relação do Pedro, à alimentação escolar, principalmente do... agora nesse tempo de pandemia. E o que a gente tem percebido, notado, né? Então, assim, tem muitas prefeituras que elas estão com recurso parado em conta. Ela não tá fornecendo alimentação escolar, mesmo com a lei, mesmo com o manual que tem, mesmo com todas as informações, mesmo com o ofício que a FNDE manda, não é suficiente, né? Então, a gente sabe que é muito novo. A lei é do mês de abril, que autoriza a distribuição desses alimentos para os pais dessas crianças. E aí quando a gente detecta esses municípios,
Então, quando tem uma associação que entra em contato com a gente está reunindo com essas pessoas, com esses representantes dos municípios, com os agricultores familiares, e para perceber onde está a dificuldade, a gente tem, inclusive, ajudado a montar a chamada pública para fornecer e para dar segurança também. Então, eu me coloco no lugar dos municípios, né? Então, assim, puxa, tem uma lei que está autorizando a distribuição desses alimentos agora, que está falando que seria interessante comprar da agricultura familiar, mas que eu posso, ao mesmo tempo, reprogramar mais que 30% no final do ano. Então, será que é mais interessante eu manter esse recurso em conta ou não? E aí o FNDE, junto com os SECANs, onde tem, junto com o Ministério Público, então a gente está fazendo esse trabalho no Brasil todo com o Ministério Público, chamando esses municípios e falando, vamos gastar esse dinheiro, gente, vamos garantir alimentação para essas crianças, vamos comprar dos agricultores familiares. Então, se a gente tiver essa lista e a gente puder fazer essa reunião só com esses municípios, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, ainda tem 2 meses, né, para acabar o ano. Então, ainda consegue fazer uma chamada pública, rápida, bem divulgada, porque também não adianta lançar uma chamada pública só no Diário Oficial. Muitas vezes a gente ouve que a chamada é deserta. Mas eu lancei a chamada pública onde? No Diário Oficial. Lógico que vai ser deserta, né? Não vai chegar até o agricultor familiar que tem uma chamada pública no município. Quando a Beatriz fala que deixou 60 dias e funcionou porque ela deixou 60 dias, claro, e ela divulgou, fez uma divulgação muito boa. Então, assim, a gente conhece o trabalho dessa nutricionista e ela faz um trabalho além do que as recomendações do Conselho Federal de Nutricionista, né? Então, ela vai além. Então, se a gente tivesse uma Beatriz em todos os municípios do Brasil, a alimentação escolar, com certeza, ela funcionaria, né? Então, ela mesmo com Covid, ela ia lá nas aldeias, não, nas aldeias não, ela estava fazendo o trabalho à distância, ela acompanhou, mas precisa fazer a divulgação. Não adianta nada você lançar a chamada e não ter, né? E a gente precisa também apoiar esses municípios. Então, a lei é nova, a distribuição é nova, o recurso está parado em contas, e a gente já ouviu em alguns municípios aí do estado do Amazonas que tem a questão política, que eles não estão deixando fornecer alimentação escolar, que o partido está suspendendo isso, né? Então, a gente já pediu também apoio do MPE, né? MPE, do Ministério Público Estadual, para apoiar nessa questão também. Então, assim, o recurso está indo, gente. A alimentação escolar não é de partido A nem B, é do Estado. Política do Estado. Então, vai ser boa essa reunião. E dá para fazer chamada emergencial também. A gente está no meio de uma pandemia, então pode fazer uma licitação emergencial, com dispensa de licitação. A 866 já prevê isso. Independente da autorização do FNDE ou não. 866, em tempo de calamidade, pode fazer chamada com dispensa de licitação. Um processo licitatório. Acho que é isso. Só reforçando aí a fala da Cineide, né? Dos municípios, no monitoramento que nós andamos fazendo esse ano e acompanhando de perto a questão da chamada pública indígena em todos os municípios que realizaram, e a quantidade de agricultores que tiveram adesão e outros que não tiveram, né, dando aí deserto. E aí eu procurando fazer essa investigação de verificar qual foi a dificuldade que aconteceram para não ter adesão, né, dos agricultores. Ainda tem algumas situações com relação à questão de documentações, né, do próprio agricultor indígena para tirar no IDAM. Em alguns locais, não são todos, ainda tem uma certa barreira, né? Então a gente precisa até acionar aqui o IDAM Manaus. Mas o que eu vi e pesquisando, a maioria dos problemas tem sido a forma de divulgação, a metodologia de divulgação. Pega-se um método que é praticado para a agricultura familiar tradicional, né, chamada, e se concentra muito na cidade, né, com meio de carro volante, rádio, um pouco divulgado mais centralizado. E essa divulgação ela não vai para as comunidades indígenas. Então, a informação não chega até as comunidades. A gente sabe que as comunidades indígenas são bem distantes. E a metodologia que se utiliza era tradicional não chegou e não vai chegar também, né? A gente tem sempre orientado fazer a parceria com outras instituições na forma de divulgação, como principalmente as equipes de saúde da CESAI, que entram todos os meses nas comunidades indígenas, né? Parceria com a FUNAI e outras ONGs que participam com atividades com as comunidades indígenas. Então, precisa fazer parceria com essas instituições para levar a informação até as comunidades, porque a forma como estão fazendo hoje não vai ter adesão. A informação não vai chegar na ponta. E essa questão
como a Cinete falou, né, que em São Gabriel é feito 60 dias, inclusive a gente tem orientado nas assessoria e monitoramento se expandir esse prazo, porque a legislação ela é bem clara, ela fala no mínimo 20 dias de publicação, a divulgação da chamada pública, mas ela não estipula o prazo máximo. Então, a gente tem orientado aos municípios para se estender mais, né, 60 dias, de preferência começa em dezembro, fica até janeiro, tem um município que a aula começa em fevereiro, então até lá já teria aí um processo seletivo e teria uma adesão maior, até por questões que o indígena ele não vem todos os meses, ele não vem constantemente na cidade, ele vem uma vez ou duas para receber benefício ou comprar seus mantimentos. Então, ampliando esse prazo, você consegue ter uma adesão maior. E nos municípios onde teve esse prazo mais estendido, teve uma adesão maior. Então, essa forma, a metodologia que estão utilizando no município, que não está tendo essa adesão. Existe também a questão de, esse ano que a gente tem visto também políticas, né, locais que acabou influenciando. Tem a questão atípica por conta da pandemia, que os povos se mantiveram isolados e não havia essa possibilidade de entrar e levar essa informação também. Questões atípicas desse ano, né, uma questão de isolamento. Isso tudo acabou até influenciando. A gente tinha uma expectativa muito grande para esse ano, que acabou frustrando um pouco por conta da pandemia. Mas um dos problemas maiores que a gente tem visto em todos os municípios, que teve pouca adesão de agricultura ou deserto, foi a questão a forma de divulgação que ainda estão fazendo dos métodos tradicionais. E precisa ser revista isso aí. A gente tem orientado nesse sentido, né? Doutor Fernando, Rui do Conselho, doutor Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor ou à Cineia, se fosse possível, a Cineide, se poderia ser ter uma forma da gente obrigar os prefeitos a aderirem ao PAA municipal, porque se eles aderirem ao PAA municipal, muitas dessas demandas poderia ser um pouco melhor resolvido, um pouco melhor solucionado. O que hoje se tem uma dificuldade grande, porque as verbas que vêm do governo federal não podem ser aplicadas no município, porque o prefeito não aderiu ao PAA municipal. Isso cria uma dificuldade para todos os órgãos que compõem a segurança alimentar e nutricional, que o governo federal não pode comprar, o governo estadual não pode comprar, porque o município não aderiu ao PA municipal. E eu acho que se pudesse fazer uma pressão nesses prefeitos para que eles pudessem aderir ao PA municipal, muita dessa burocracia a gente passava em frente e as coisas seriam mais resolvidas. Com relação ao PENAI, a agricultura familiar da alimentação escolar, a gente consegue, né? A gente consegue. Inclusive, a gente está com uma nova resolução, foi lançada agora no mês de maio, né, de 2020, e na nova resolução está muito claro. Então, assim, o prefeito, o secretário de Educação, o gestor municipal que não comprar da agricultura familiar, o recurso ele vai todos os meses, quando chegar no final do ano que ele não comprou da agricultura familiar, ele vai devolver o recurso. Será que vai ter algum prefeito que vai querer devolver recurso? Né? Então, assim, da alimentação escolar já está bem amarrado, né? Então, assim, se não comprou, então, é a primeira vez, então, esse é um avanço muito grande, a gente está muito feliz com essa nova resolução, então, não comprou da agricultura familiar, vai devolver. É interessante para a gente? Nem um pouco, né? Não é o que a gente quer, a gente vem lutando, a gente vem fazendo trabalho, a gente está expandindo esse trabalho que a gente tem com os centros colaboradores, que são os SECANES, para tentar ter um centro em todo o Brasil, em todo o estado, para ajudar a gente nisso. A gente não quer recursos de volta, a gente quer aumentar o per capita da alimentação escolar. Mas como que a gente vai justificar um aumento, uma vez que tem devolução de recurso com relação à agricultura familiar? Né? E aí não vai ter mais essa justificativa, mas eu lancei uma chamada pública e foi deserta. A gente sabe que todo o Brasil tem produção, né? Que tem um agricultor familiar. Então isso não é justificativo. Então se não fez uma boa divulgação, lançou essa chamada, ela foi deserta, mesmo assim, chegar no final do ano, ele vai ter que devolver recurso. Então, na alimentação escolar, a gente consegue fazer eu não gosto dessa palavra obrigar, né? Eu acho que fica muito ruim, mas tem essa necessidade de comprar da agricultura familiar, sim. Não existe mais essa possibilidade de não comprar e ter uma justificativa no final, a chamada... Então, na própria resolução, a gente já traz isso. Então, assim, a chamada pública, a divulgação, ela não pode ser só no Diário Oficial. Ela tem que ser ampla, ela tem que chegar nas comunidades, ela tem que colar ali nas igrejas, toda cidade tem uma igreja,
toda cidade que tem comunidade indígena, ribeirinho, quilombola, as pessoas visitam aquelas comunidades, os agricultores vêm, então essa divulgação ela tem que ser ampla. Hoje funciona o grupo do WhatsApp, então manda no grupo do WhatsApp. Hoje funciona rádio, manda no rádio, canal aberto de TV, enfim. A informação tem que chegar, né? Então, assim, não tem como falar que a chamada pública foi deserta porque não apareceu. No mínimo 20 dias, não pode lançar uma chamada e deixar menos que 20 dias também, né? Então, no mínimo 20 dias. E, no máximo, 30, 60, o município é que vai definir qual é o melhor prazo para essa divulgação, né? E quando o município ele pega o jeito, acho que depois, quando a gente ouvir São Gabriel da Cachoeira, eles vão falar, é muito mais fácil do que a gente ficar abrindo processo licitatório, é muito mais fácil, é muito mais saudável a gente ter os elementos da agricultura familiar. A economia local está gerando aqui no meu município, né? Então, assim, no início, todo mundo acha difícil, mas depois todo mundo percebe que é muito mais fácil. Né? A chamada pública ela é muito mais fácil com relação aos outros processos licitatórios. Então, com a alimentação escolar a gente consegue. PA, de repente, o Ministério Público consegue obrigar aí. Eu acho que deveria, né? Então, assim, a gente tem essa nota técnica, que é só o PNAE que aderiu, né? Então, assim, se a gente consegue aderir também para as outras políticas públicas, eu acho que fica muito mais tranquilo, inclusive para a gente também justificar depois isso, então, e o próprio gestor, né? Então, assim, quando a nutricionista fala, puxa, eu vou ter que comprar uma galinha viva sem passar pela inspeção sanitária, e aí? Né? Eu não vou responder por isso depois, é só uma nota técnica, é só uma nota, não tem uma lei. O PA não deixa eu comprar, e aí, e agora, né? Como é que eu vou justificar isso? A gente entende perfeitamente quando o município, o nutricionista liga para a gente e fala, eu posso mesmo? Eu posso comprar o peixe que já foi pescado e vem direto para a escola? Sim, gente, elas têm essa dificuldade e não é por má vontade, não é maldade delas, é porque tem uma lei que fala, elas estudaram isso. Infelizmente, a gente não tem um estudo sobre alimentação regionalizada, a gente não estuda sobre o alimento indígena, a gente não estuda isso na faculdade. Então, essas dificuldades tem, sim, e eu admiro muito as gestoras que estão comprando, os gestores que estão comprando. Então, assim, eles merecem um prêmio com relação a isso, porque a gente sabe da dificuldade que é, né? Então, já ganharam, querem, né? Tem. Já ganharam aí, e não vale para todo mundo o prêmio. Pois é, mas tem que ser, tipo, tem que ser tá comprando 100% mesmo. da agricultura familiar, olha que coisa mais bonita. Pois é. Olha que coisa legal. mais bonita, 100% da agricultura familiar. Aliás, é bom a gente levantar seguido. esses exemplos bons para a gente citar, inclusive na hora da premiação, né? Para citar como bons exemplos, tal, lá. Acho que é legal. Então, assim, o município com uma logística tão complexa, igual São Gabriel da Cachoeira, ele conseguiu comprar 100%. Então, como é que o município, sei lá, Manaus, fala assim, não, eu não consigo comprar? Não tem muita justificativa, né? Ou então, sei lá, no Brasil como um todo. Então, o município de São Paulo, não consigo comprar. Consegue sim, porque São Gabriel da Cachoeira está comprando 100%. Né? Então, a gente sempre está citando esses exemplos. Só para explicar, pessoal, perguntaram acho que a dúvida, né, era se tinha como obrigar o município a aderir ao PA, né, não é isso? Tem um PA municipal. Eu desconheço legislação que obrigue a município a aderir ao PA, né? Não sei se alguém tem outra informação em mapa, enfim, mas, por exemplo, eu vou aproveitar outra dúvida aqui, né, da Marian, acho que Heidenberg aqui, sobre se a resolução obriga as prefeituras a fazer uma chamada específica para as escolas indígenas. Na verdade, há uma obrigação da alimentação ser adequada para a cultura de cada povo. E também há a prioridade da compra dos alimentos indígenas, quilombolas, enfim, né, assentados. Ou seja, para a prefeitura conseguir cumprir isso, vai ser muito difícil se ela não comprar direto das comunidades, entendeu? Então, o jeito mais fácil dela conseguir cumprir é justamente ela fazer chamada específica, entendeu? Ela cumprir a alimentação tradicional e tal. Ela não vai conseguir, muitas vezes, cumprir a alimentação tradicional fazendo licitação de compra de arroz ensacado, né? Assim, geralmente vai ser muito difícil. Então, ela precisa, e além disso, ela tem a obrigação de comprar os 30%, né, da agricultura familiar, no mínimo. Então, isso acaba fechando esse pacote, né? Acaba sendo que a chamada específica ela acaba sendo a mais fácil no fim, depois que no começo, claro, tem que se ajustar, tem que novidade e tal, mas depois, como a Cineide falou, quando o município já pega o jeito, é muito mais simples. Inclusive, ele ganha a confiança, né, o agradecimento dos comunitários, né?
como, olha, agora eu estou conseguindo vender, o município está me pagando e tal, está gerando renda. Então isso é bom também até do ponto de vista político, né? Para o gestor e tudo mais. Então, só para responder isso. Agora do PAA, que eu saiba de informação é isso, né? Só para atualizar. Mas, gente, vamos passar aí para os próximos pontos. Se ninguém tiver informações aí sobre essa questão do PA municipal, que eu saiba é isso. Mas a gente consegue, talvez, trabalhar junto a esses gestores para convencê-los, né? Pode ser um caminho interessante também. Eu acho que esse ponto, a obrigação na lei é importante, mas também a sensibilização, convencimento acaba sendo, né, importante. Eu lembro para todo mundo aqui que eu lembro que eu participei da reunião da Undime em 2019 e estava lá uns 40 e tantos secretários municipais de educação, apesar de ter a recomendação e tudo mais, mas foi meio que nesse diálogo direto com os secretários que teve esse convencimento maior, né? Não foi por meio de um ofício obrigando e tal. Isso ajuda, mas é muito, às vezes, nessa forma. A Cineide está deixando o contato dela aí no chat. Mas vamos avançar para a próxima pauta, tá bom? Que é a seguinte. É bem rápido isso aqui, tá? O FNDE tinha ficado... É o item 4 aí da última memória de reunião, para quem está acompanhando. O FNDE tinha ficado de oficiar a gente sobre essa reunião da memória da nota técnica nacional, acabou trocando gestão e a gente acabou fazendo isso por conta própria, tá? Então, tinha esses outros 2 encaminhamentos. Doutor Fernando, a Maria Antônia. Pois não. Em relação ao PA, essa modalidade é compra com doação simultânea e é uma modalidade que é executada pelo Ministério da Cidadania, via termo de adesão com estados e municípios, né? Então, assim, a gente não tem a incumbência de trabalhar a modalidade aqui dentro da esfera do mapa, né? E aí é o Ministério da Cidadania mesmo que faz a gestão dessa modalidade, era só para frisar, tá bom? Obrigada. Sim, legal, obrigado. E aí, então, seguindo aqui nos encaminhamentos, o MPF... Doutor Fernando, Oi? posso fazer uma palavra? Pois não. Posso dar uma palavrinha? Sim. Claro. Aqui no município de São Gabriel da Cachoeira, nós aqui, fornecedores, já estou acompanhando 9 fornecedores para o Exército, tá? O PA do Exército. Desde nós fizemos um contrato em novembro de 2019. Então, o Exército... A brigada, né? Tem aderido com o preço nosso local aqui e tem conseguido adquirir uns produtos nossos. Então, já estamos vendendo para o Exército, então isso foi muito bom para nós, um avanço grande, no caso. Então, assim, o ano de 2020 para 2021, já estamos trabalhando para ver se a gente vai conseguir melhorar a divulgação do PA do Exército e para poder adquirir mais produtores para fornecer, entendeu? Só isso. Doutor Lázaro, só para complementar o que o pastor Tuiuca falou, o Exército está comprando através do PA, compra institucional. Inclusive, semana que vem, o Exército vai estar em São Gabriel da Cachoeira, à tarde, dia 3, à tarde, e vai ter uma reunião com as organizações que podem vender para o próximo edital que eles vão lançar. Então, vai ter uma reunião do Exército com as organizações de São Gabriel da Cachoeira, dia 3, de 2 horas às 4 horas, e dia 4 vai ser em Tabatinga, também sobre esse assunto com as organizações. E o IDAM já está mobilizando as organizações que podem vender, podem participar do edital de chamada pública do Exército através da PA, compra institucional. Legal. Essa modalidade, sim, está sendo assumida pelo Ministério da Agricultura. O PA, modalidade compra institucional. Legal. E aí, tendo qualquer... Acho que o teu contato também está aí no chat, né, Maria Antônia? Qualquer dúvida, né, em relação a isso, também tem o contato aí da Maria Antônia sobre... a pessoa pode encaminhar aí dúvidas, enfim...
sobre esse ponto. A gente está trabalhando também com os órgãos federais que a gente vai chegar. E só para a gente chegar nessa pauta, então, do INCRA, né, para finalizar já os últimos encaminhamentos, chegar na pauta do INCRA e dos DCEIs, para finalizar, lembrando que em Brasília já são 12h30, né, é o seguinte, tinha ficado, ainda no encaminhamento 4, tinha ficado o MPF de convidar a ADAF e a Anvisa para discutir esse tema na nota técnica nacional, possíveis entraves e tal. Eu vi que a ADAF acho que já saiu, não foi isso? E a Anvisa não sei se está presente. Então, eu acho que esse ponto vai acabar sendo debatido ali na reunião nacional, tá? Que é o próximo Fernando, ponto. não, a Anvisa, a gente achou melhor, como a gente vai ter... Então, na reunião nacional, porque a gente, isso. Como já vai acontecer agora, a reunião nacional, no dia 10, é melhor eles se inteirarem primeiro da nota, lá, né? E aí depois vão estar convidados para a reunião da Catarina. Pronto. Então é isso que eu ia falar, né? Então a gente, aí agora é o momento, foi marcada uma reunião nacional com diversas instituições, é esse ponto 4 aí, inclusive está aqui, né? CNPCT, CNS, a PIB, COIAB, está aqui já, né? Confrem, que são todos movimentos, né? Organizações, e os órgãos nacionais, né? ICMBio, FUNAI, FNDE, MAPA, enfim. Quem está organizando isso é a 6ª Câmara do MPF, lá por Brasília. Deve estar chegando os ofícios aí em breve para todo mundo. Já peço para quem for dos órgãos que já fique meio de esperto, né? Que deve chegar aí, provavelmente, os convites, talvez, para o ministro, né? Para o secretário, enfim, para o presidente de cada órgão. E é para vocês já ficarem um pouco espertos para até possibilitar que participe alguém do órgão que já tem um pouquinho de afinidade com o tema, para não chegar lá meio que cru, né? Até para vocês orientarem e tal. E vai participar da reunião também a coordenadora da 6ª Câmara, que é a Eliana Torelli. Eu vou estar lá junto também. Vai ser dia 10 de novembro, às 14h30 de Brasília, né? 13h30 de Manaus. E a ideia é justamente levar conhecimento oficial, né, da nota técnica nacional e discutir os primeiros encaminhamentos em relação a ela, né? Dúvidas e tal. Se vocês tiverem sugestões até de encaminhamentos também possíveis nessa reunião nacional, fiquem à vontade, tá? Cineide também, que tem acompanhado aí, tem a sua apreensão, né, Cineide, quanto como isso vai se dar em âmbito nacional. O que a gente quer na reunião é ter um primeiro contato e gerar 1 ou 2 encaminhamentos já para ter um mínimo acompanhamento nacional. Lembrando para todo mundo, eu estou assumindo de fato, né, o GT Agroecologia e tal, então também vai facilitar esse diálogo em nível nacional, beleza? Sobre isso aí, alguém tem alguma dúvida? Já tenho uma lista de perguntas. Que bom, então o convite vai então para o presidente do FNDE, é isso? Só para saber, a gente ficar meio que acompanhando, né? Isso. Porque A 6ª Câmara vai mandar para todos, geralmente ela manda para o titular do órgão, né? No caso do FNDE, o presidente, então no caso do MAPA, o ministro. Vai chegar para o presidente do FNDE e vai chegar para o ministro da Educação, porque eu acho que vai convidar também o MEC. Provavelmente, né? Então, já sim. vou também comunicar aos colegas técnicos do MEC e ver aqui também para a gente participar, né? Então, pelo menos a coordenadora geral. Mas a gente já tem uma assim lista, né? Então, por exemplo, a gente vai ter essa conversa e tal. Designar já alguém ou indicar um procurador no estado para nos apoiar com relação a isso. Sem esse apoio a gente não consegue, né? Então a gente vai precisar muito de apoio. Entendi. Bem rapidinho aqui sobre uma pergunta que uma colega fez, se a gente obriga, Cineide, mas essa resolução obriga as prefeituras a chamada específica indígena? É assim, gente, a gente não obriga, né? O FNDE não obriga, mas o FNDE recomenda. Mas quando a gente volta lá na lei 11.947, então, quando lança uma chamada pública, o indígena ele já tem prioridade com relação aos outros agricultores familiares. O indígena, quilombola e assentamento. Então, já tem prioridade. Então, a gente obriga indiretamente. Então, não é uma chamada específica para indígena. O que a gente fez no estado do Amazonas? No estado do Amazonas, devido à nota técnica, nós criamos um modelo de chamada pública específico para indígena, que isso não tem no Brasil em lugar nenhum, né? Não tem na lei, não tem em lugar nenhum. A gente criou, então, assim, o FNDE, junto com o Ministério Público, a gente criou um modelo de chamada pública de acordo com a nota técnica, que já foi pensando
para facilitar, né, essa construção do município. E a gente disparou para todos os municípios e a gente vem acompanhando. Então, independente dessa obrigatoriedade de lançar uma chamada pública específica para indígena, tem na resolução que eles são, na lei, que eles são prioridade.